Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo, que aliás eu nem vou chamar de vídeo, eu vou chamar de aulão de vendas. E assim, sinceramente, eu coloco isso como a maior e a melhor aula de vendas em odontologia que provavelmente você já assistiu ou terá assistido até o momento. Eu vou te mostrar aqui exatamente pontos importantes que não só estão relacionados à venda, no sentido de atrair um paciente e fechar ele, mas também a como multiplicar essas vendas, como fazer um paciente fazer outros tratamentos com você sem ser desonesto com ele, de forma totalmente ética, entregando para ele exatamente aquilo que para ele faz sentido, aquilo que ele busca. Então, assim, presta bastante atenção nessas aulas aqui. Eu não fiz script para gravar essa aula, então assim, em alguns momentos eu posso botar um trecho de alguma aula anterior que eu tenha gravado há 1, 2, 3, 4 dias atrás, e se eu fizer isso é somente para justificar, para provar ou para reforçar um aprendizado que eu quero que você saia daqui com ele, que é o aprendizado de que existem formas assim, extremamente éticas e abundantes de você conquistar aquilo que é mais importante para a sua vida e ainda ter um benefício adicional para as pessoas que você quer ajudar com aquilo que você sabe, com a odontologia, seja ela clínica geral, seja ela uma especialidade, seja ela harmonização, não importa qual área você atua ou deseja atuar, porque essas bases, elas são universais, elas funcionam para todas as pessoas. E a forma como eu vou começar a te ensinar, a te explicar isso, é mostrando um caso clínico que recentemente começou comigo. Depois eu vou explicar como é que esse caso chegou, como é que ele foi trabalhado, tudo isso eu vou explicar. Não vou deixar você com nenhum ponto aqui sem explicação, mas simplesmente eu vou te mostrar detalhes muito importantes sobre a forma como nós abordamos essa paciente, como nós atraímos e como nós fizemos, seguindo as próprias técnicas que eu desenvolvo, que eu quero compartilhar com você, justamente porque eu acredito nessa abundância e vou mostrar para você por que eu acredito nela. Por isso que eu acredito que essa vai ser uma aula de vendas muito importante, que realmente pode transformar de forma positiva o seu consultório. Vamos lá, eu vou começar apresentando um caso clínico dessa paciente aqui, chamada Joana, lembrando e fazendo um disclaimer aqui, eu tenho autorização para estar expondo, mostrando tudo que eu vou te mostrar aqui de todas as pessoas. A Joana, ela entrou em contato pela primeira vez com a gente, quinta-feira, 28 de setembro de 2023. Só para você ter uma localização, hoje é dia 1 de novembro, dia 1º de novembro, são 5h22, eu terminei meus atendimentos, amanhã é feriado, inclusive, então não sei que horas que eu vou publicar esse vídeo aqui, mas eu terminei meus atendimentos e eu resolvi gravar isso aqui. E ao longo do último mês, no mês de outubro, eu fiz várias gravações mostrando o meu dia a dia, o relacionamento com os pacientes, pagamentos de pacientes, vários pacientes fazendo Pix, fazendo pagamentos de formas diferentes, todos os pacientes vindo do zero, absolutamente do zero, pacientes que não me conheciam. E eu vou te mostrar como é que isso aí realmente funciona na prática, por que é tão importante aprender isso. Bom, começando o caso clínico da Joana, vamos lá, ela começou comigo dia 28 de setembro, ou seja, hoje é 1º de novembro, então nós passamos outubro basicamente inteirinho, até que ela chegasse a esse ponto aqui. Ela entrou em contato através de um anúncio que eu mesmo montei, que eu mesmo fiz, e que depois eu vou te explicar como é que ele foi conduzido, como é que ele foi feito, por que ele funciona. Através desse anúncio, ela entrou em contato. E aí vem uma resposta automática só de 3 posts aqui, que eu deixo como um fluxo de conversa. Então, esse aqui já vai para o paciente, mais ou menos me apresentando para ela. Bom, o que ela já veio perguntar? Como é feito a lipo de papada e qual o valor? O paciente sempre tende a perguntar preço. Por quê? Porque ele não sabe o que ele vai te perguntar. E você vai perceber como que isso é importante, você dar esse tipo de atenção que eu dei para essa paciente aqui, como que isso não só é lucrativo, mas como isso também traz um propósito muito grande para o trabalho que eu desenvolvo com ela.
Ela já perguntou como que é feito, e aí já foi um áudio, porque a paciente já foi bem direta, eu mandei um vídeo para ela onde eu explico como que é feito, ela respondeu, ok, entendi, você não falou o valor. Eu falei, não falei o valor, tá bom. Mandei aqui, ó, um fluxo chamado de chamamento para consulta. Eu cobro a consulta dela antecipada de todos os pacientes novos. E depois que eu mandei, ó, foi dia 3 de outubro, ela não respondeu mais, aí parou. Só que aí a gente vai e faz algo que é a nossa divulgação semanal, que eu faço uma vez por semana, coloquei um caso aqui para ela ver. No dia 17, olha, passou do dia 3 até o dia 17, ela veio conversar com a gente. Quero agendar um horário. Olha que interessante. Ela demorou esse tempo aí de quase 2 semanas para tomar a decisão. É algo comum entre pessoas, pacientes. Por quê? Porque eles têm vida comum, eles têm filhos, eles têm outros problemas, eles têm várias situações para resolver. Eu não sou a prioridade deles nesse momento. Eles têm várias coisas ao redor. Então eu preciso despertar nessa pessoa aquilo que é mais importante para ela e não para mim. Então eu vou fazendo esse trabalho ao longo do tempo, porque isso realmente funciona muito bem. E aí ela já pediu para agendar o horário. A gente respondeu, ela agendou o horário, e aí sim ela fez a reserva. Para fazer a reserva tem que pagar lá a reserva. Aqui está o comprovante de pagamento. Então ela pagou aqui para fazer a consulta. Ela veio, fez a consulta. Aqui a confirmação, fez a consulta, e aí, depois que a gente fez o planejamento para ela, tudo mais, eu tô com a ficha dela aqui, ó, eu vou mostrar algumas coisas importantes da ficha dela aqui para você, ó. Bom, o que é importante? Inicialmente, nós cobramos para o trabalho inicial R$7.000, e óbvio que eu já sabia que ela ia precisar de outras coisas, mas eu não quis naquele momento apresentar um planejamento mais complexo para ela, porque ela não estava no momento de consciência. Por isso que eu estou te falando que isso aqui é uma aula de vendas. Não adianta eu apresentar algo para uma pessoa que não está preparada para entender a importância disso, e você vai ver comigo aqui que eu consegui fazer ela ter esse nível de consciência, porque ela estava só com um único problema. O problema dela era resolver a gordura da papada e ponto final, não quero saber de mais nada, por mais que eu tenha 50 outros problemas. É esse problema. Tá, durante a consulta, que é muito importante, eu tive a oportunidade de, através da anamnese, conversando com a paciente, descobrir o que realmente é importante para ela. E aí, ela foi conversando comigo e ela me falou assim, olha, eu tirei uma foto quando eu estava viajando com meu marido e eu fiquei horrorizada com essa foto me incomoda. E ela me mandou, eu falei assim, ó, então faz o seguinte, me manda essa foto, porque o meu planejamento vai ser em cima de mudar essa realidade para você dentro daquilo que é possível ser feito. Muito bem, ó, a foto é essa aqui, ó. Essa é a foto que ela me mandou, lembrando que eu tenho autorização. Isso aqui, esse detalhe aqui, ó, mesmo com o cachecol, é a foto que ela falou assim, eu fiquei arrasada. Bom, se a paciente me falou que isso é importante, essa aqui é o problema, essa é a realidade que eu vou ter que lidar com ela. Beleza, então o meu planejamento envolveu, como objetivo, eliminar essa gordura da papada. E isso foi feito aqui, ó, dia 19 de outubro, lembrando que nós estamos hoje no dia 1º de novembro, pouco tempo atrás, tem nem 2 semanas. Aqui uma parte do primeiro pagamento dela, foram cobrados R$7.000, ela pagou R$3.000 no dia, que era o limite de Pix, depois ela pagou o restante no dia que ela veio, né? Ela veio aqui, tratou com a gente, aqui ó, no dia que ela fez o procedimento, foi dia 23 de outubro. Ó, tá com uma semana agora, em relação à última consulta que ela tem. 23, ela fez aqui, tá aqui o comprovante de uma outra parte do pagamento, e o restante ela fez por DOC também, só não me mandou por aqui. Bom, aí passou, né, a questão do pós-operatório, etc. Ela mandou aqui foto do pós-operatório, e eu atendi ela para fazer o retorno ontem, exatamente ontem, para fazer a remoção de um ponto. Tinha um pontinho aqui, ó. Só que eu quero te mostrar uma coisa aqui bem importante para você, ó. Essa paciente aqui em questão, ela fez o seguinte, aqui, ó, ela veio dia 31, na verdade, para fazer para tirar o ponto, tá? Dia 31. Ou seja, ontem ela veio tirar o ponto, né?
Aí, o que acontece? Eu vou te mostrar como que era a paciente antes. Então, essa aqui é a paciente antes, ó. Essa aqui é a filmagem que eu fiz dela com autorização. Eu reforcei lá a questão da papada. Essa aqui é ela 7 dias depois, exatamente 7 dias. Óbvio que ainda está cicatrizando, mas você percebe a diferença entre esse pescoço e em relação ao que era antes, considerando que são apenas 7 dias, ainda nem desinchou direito. O resultado final dela vai ser com 60 dias para o procedimento dela. E ela, durante a consulta, voltando aqui para mim, ó, durante a consulta, eu conversando com ela de novo, eu vendi mais R$5.100 em procedimentos para ela. Éder, você vendeu R$5.100 a mais depois de 7 dias? Sim, sabe por quê? Eu ofereci para ela o complemento facial que ela precisa em relação ao primeiro tratamento que ela fez. O primeiro eu vendi endolaser para ela e a lipolaser da papada. Foi o que eu fiz. Esse foi o procedimento de R$7.000 que ela pagou à vista. Por isso. Agora eu vendi R$5.100 para ela, que é uma sessão de bioestimulador full face. Então, nós vamos aplicar bioestimulador full face daqui 25 dias. Aqui está marcado aqui na agenda, aqui, mas é, em média, 40 dias depois ela ter feito. Isso já está vendido. Agora, além disso, eu já vendi para essa paciente um terceiro tratamento. E eu vou te explicar por que eu vendi isso aí. Olha só, eu não sei quanto tempo você me conhece ou não, mas eu sou formado em 2004. E para mim, no início, foi difícil conseguir novos pacientes. Eu demorei muito para aprender a atrair paciente, porque eu ficava tentando buscar técnica, fórmula, contratar agência, fazer mais ou menos o que todo mundo faz. E eu obtive os resultados que mais ou menos todo mundo obtém, que ou seja, quase nada, frustração, a gente acha agora vai, não vai. Tudo isso eu vivenciei também. Até que eu aprendi que eu realmente deveria aprender a fazer o meu estilo de anúncio, de divulgação, respeitando a minha autenticidade, o jeito que eu sou, o que eu sei fazer, as minhas limitações e realmente ter presença naquilo que eu estou fazendo. Então, assim, tem intenção dentro do que eu estou fazendo. Por isso que simplesmente ficar fazendo post de perguntas, ficar botando caixinha de seleção, não atrai paciente. Se você analisar, por exemplo, o meu Instagram pessoal, que é de onde vem vários pacientes, inclusive esse aqui, se você olhar no meu Instagram pessoal, você vai olhar e falar assim, ué, não tem muito post, né? O Éder não posta muito. Não. Por quê? Porque de muito tempo eu já percebi e aprendi por teste que não é quantidade de postagem, muito menos receita de bolo do tipo, fale de você, eu sou fulano, beltrano, eu faço isso, faço aquilo. Isso é coisa, sinceramente, de gente que quer vender curso de postagem. E realmente não funciona. O que funciona é aquilo que traz paciente para dentro do consultório, eu sempre digo isso. O que funciona é o que traz paciente. Então, mais ou menos, o meu ritmo de postagem é uma vez por semana. E se você olhar, muitos dos meus posts, inclusive, não são maravilhosos, não são bem editados. Tem uns que está falando no celular. Inclusive, um dos que me atrai muito cliente hoje em dia é um que eu estou gravando, que a secretária gravou com o celular. Eu estou falando ali enquanto eu estou fazendo. Muita gente vem por causa daquele post ali. Ou seja, eu identifiquei qual é o modelo padrão que eu consigo fazer os pacientes chegarem até o consultório. E isso é ensinável. E por que eu acredito que isso precisa ser ensinado? Primeiro, porque eu acredito que a odontologia ela precisa ser valorizada. Segundo, porque eu acredito muito na abundância. Eu não acho que tem só essa paciente para atender, outra paciente ali, outra colar. Não, gente. Para a mesma paciente, eu venho de um conceito que é um paciente em potencial é um paciente potencialmente para a vida toda. Eu trago essa frase comigo há muitos anos. E eu não sei se você sabe, durante um período da minha vida eu morei nos Estados Unidos para estudar, aprendi muito lá. Inclusive eu entrei em um MBA, no módulo do MBA de marketing da Universidade de Harvard, em uma disciplina chamada Estratégias Disruptivas, que é fantástico.
E naquela época eu criei dentro desse módulo, dentro da Harvard, um conceito chamado DPI, Dental Profit, Dental Profit Index. O que é o Dental Profit Index? É uma sequência de 7 pontos. 7 pontos que são extremamente associados à lucratividade do consultório. E um desses pontos foi criado lá também, chamado de planejamento incremental. Eu vou projetar para você aqui, ó, o que é o planejamento incremental. Por isso que eu te falei que isso aqui é uma aula de vendas. Você vai aprender a vender muito. Se você seguir isso aqui, entender, aplicar isso nos seus pacientes, você vai ver que dá para vender N coisas para as pessoas, não porque você quer vender, mas é porque elas precisam daquilo. Você só precisa achar o jeito e o momento de mostrar para elas que elas precisam. Então aqui, ó, isso aqui é o gráfico do planejamento incremental. Foi criado por mim esse gráfico aqui. Um planejamento normal, do tipo, atendi a Joana e fiz o caso dela, ele vai me dar um lucro, mas a Joana vai embora e beleza, talvez de vez em quando ela volte, alguma coisa assim. O que eu sempre faço é, eu vendo para o paciente, eu ofereço para o paciente, eu desperto no paciente qual é o próximo passo dele. Ou até respondendo a uma pergunta que eu gosto muito de colocar quando eu estou ensinando isso. Qual problema você criou para o seu paciente ao fazer um tratamento nele? Aí muita gente assusta com essa pergunta, fala, como assim? Eu não crio problema não causa iatrogenia. Não, não é. É porque, por exemplo, um paciente que não tem dentes e vai ser submetido a uma prótese protocolo, qual o novo problema dele, que ele não tinha antes? A própria manutenção da protocolo. Como pode ser um problema para ele, outras situações, outros tipos de cuidados. Então, a ideia do planejamento incremental é, ao fazer o planejamento inicial, que deve ser associado ao desejo do paciente. Lembra, voltando aqui na paciente que eu mostrei, qual que é o desejo dela? Ela queria, por tudo, tirar essa foto da vida dela. Inclusive, ela vai viajar e eu falei para ela assim, ó, eu quero a foto nova nessa mesma posição com seu marido, e aí quando você me mandar essa foto eu vou saber que eu fiz um bom trabalho com você e que você está feliz com o trabalho que eu realizei para você. Eu falei isso para ela pessoalmente, porque para mim é importante, porque é importante para ela. Isso tem a ver com você se sentir parte de algo maior. Hoje eu me sinto totalmente parte de algo maior. Eu não faço o tratamento simplesmente pelo tratamento. É algo maior, é a qualidade de vida dela, é como ela se sente. Então isso é um propósito que me move a aprender mais, a aprender inclusive a atrair esses pacientes, porque antes esses são pacientes que estão por aí, vivendo a vida. Mas por que justamente eu, o Éder Carneiro, um ilustre desconhecido na cidade de Goiânia, não sei se você sabe, mas eu nunca atendi em Goiânia antes, tem mais ou menos uns 6 meses que eu estou atendendo em Goiânia, ninguém me conhece profissionalmente aqui, e eu basicamente comecei do zero. E eu consigo atrair, como eu mostrei ano passado, vários pacientes que não me conhecem, não me conheciam antes, e eu consegui fazendo isso através de uma técnica, através de processos, através de um entendimento, coisas que são ensináveis, inclusive. E que eu gravei muitas provas sobre os resultados que eu tenho gerado para mim, financeiramente, só com pacientes novos. Eu nem coloquei paciente que veio, porque eu já recebo indicação desses aqui, não. Coloquei tudo paciente que veio do nada, como eu mostrando aqui, começando a conversar. Muito bem, essa paciente, deixa eu mostrar para você o pós-operatório dela de 7 dias. Tá aqui, ó, 7 dias. Se eu olhar de 7 dias, ó, não tem nada. Então, eu já vendi para ela o bioestimulador. Por quê? Porque é a sequência. E como ela já fez o primeiro, eu mostrei os benefícios de você complementar uma terapia, que no caso o endolaser, com um bioestimulador, porque você vai potencializar ainda mais os resultados daquele primeiro tratamento. Ela entendeu e ela já comprou. Como ela comprou o bioestimulador e o Botox, que vai dar exatamente ali, a gente vai fazer por volta do dia 23, 24 de novembro, para que no Natal ela esteja plena, maravilhosa. Só que, antes de ir embora, ela teve uma queixa para mim. Ela falou assim, ó, doutor, só essa parte aqui, ó, deixa eu ver, eu vou tentar projetar ela, não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu tenho essa imagem detalhada. Essa parte aqui, ó, tá me incomodando ainda, um pouquinho aqui, ó.
da marionete. Qual é agora? Vamos entrar dentro da clínica. Para quem é reabilitador vai pegar isso bem rapidinho. Qual é a causa dessa marionete dela? Bom, a causa dessa marionete dela é justamente a perda dental que ela teve no passado. Ela tem perda dental inferior bilateral, que inclusive na minha ficha de anamnese eu pergunto se tem perda dental, se fez implante, se não fez. E ela tem uma mordida, se você olhar lateralmente, a mordida dela, ela tem uma extrusão antero-inferior dos dentes antero-inferiores. Então ela já é uma classe 2 com extrusão. E isso faz uma rotação aqui, né? Na articulação, de forma que ela fique com a dimensão vertical diminuída. E quando ela fez os implantes inferiores, bom, é aquela coisa, ela fez os implantes inferiores, o colega que fez os dentes de cima, estava instruído, ele fez coroas, eu vi isso aí, não tenho a imagem dele lá, mas os dentes inferiores ficaram pequenininhos. Por quê? Porque ela tem uma curva de SPI totalmente equivocada, na verdade é invertida, está totalmente incoerente. Então ela teve perda de dimensão vertical de oclusão. Muito bem, então essa é a causa do terceiro problema dela, não é? Então, nesse momento, eu expliquei para ela a causa, eu mostrei em detalhes, mostrei outros casos que eu já tinha feito, não sei se você também sabe, eu sou implantodontista, sou mestre em implante, sou especialista em ortodontia. Durante a minha primeira fase de atendimento clínico, o carro-chefe da minha clínica era tratamentos ortoimplantes. Eu tratava o paciente com reabilitação oral, com implantes e aparelho ortodôntico, para melhorar a condição de instalação dos implantes, e sempre fiz isso com muito, muito sucesso, porque funciona muito bem essa associação. Não é o caso dela, não tem essa indicação mais. Mas a gente pode fazer um levantamento da dimensão vertical, corrigir essa dimensão vertical de oclusão dela, e fazendo isso, eu criei o terceiro planejamento dela, sempre coerente com aquilo que ela precisa. Não foi eu que cheguei para ela logo de cara e falei, ó, vamos fazer essa lipo de papada, vamos fazer um bioestimulador, depois vamos levantar essa mordida, vamos. Não é assim. Por quê? Porque assim não vai funcionar, porque é o que talvez eu queira como se fosse ideal, mas não é aquilo que ela atende como dor para ela. O que vem se tornando claro para o paciente ao longo do tempo é o que a gente vai utilizando para converter novos serviços, exatamente como eu ensino na técnica chamada planejamento incremental. Eu ensino isso. Então eu faço o que eu ensino. Então existem os momentos certos para você aplicar venda sobre venda. Bom, o que isso me dá de grande benefício? Isso me dá uma certeza. Eu posso atrair 1, 2, 3 pacientes por semana, que esses pacientes vão ficar comigo por muito tempo. E eu vou resolver cada vez mais necessidades deles, todas dentro do timing deles, do jeito que esse paciente precisa. Eu posso mostrar para você, posso cortar esse vídeo aqui e mostrar para você o nosso fechamento de sábado, mas talvez ia ficar muito longo se eu fizer isso. Nós fechamos só durante uma semana, tá? Foi próximo de 50 mil, foi 49 mil e pouquinho, em novos orçamentos fechados. Pagos, eu não me lembro. Ok, nós fizemos então, resumidamente, nós fizemos um total de R$ 18.160 realizados, pagos, total pago, só essa semana com essa técnica, só essa semana, isso pago. Agora, quero te trazer outra informação adicional. Desses que já estão fechados, que já iniciaram tratamentos, nós temos orçamentos, e o total de orçamento desses 3 casos, só desses 3 que eu te mostrei, está em R$ 49.870, porque essas pessoas têm outros procedimentos a fazerem, e elas vão fazer o parcelamento dela, fizeram o parcelamento dela lá, cada uma do seu jeito, mas o total fechado foi R$ 49.870.
não me recordo de cabeça aqui agora não, mas grande parte já pago, mas de planejamento fechado já. E eu não incluí nesse valor, quando eu fiz esse vídeo de sábado, eu não incluí esse aqui, porque esse aqui eu fechei ontem. Ontem foi segunda-feira, hoje é terça, não, hoje é quarta. Ontem eu atendi esse paciente ontem, que foi terça-feira. Quinta-feira, amanhã é feriado, dia 2 de novembro. Então, isso aqui já é dessa semana. Dessa semana aqui, eu já incluí a reabilitação oral, só não passei ainda para ela o preço, porque nós vamos fazer uma reabilitação oral nela para fazer o levante da mordida. Ou seja, uma mesma paciente abundante. Ou seja, eu não preciso fazer todos os pacientes da minha cidade. Por isso que eu ensino essas técnicas. Porque eu acredito que todo dentista precisa, ou pelo menos tem o potencial de poder fazer a mesma coisa. O que eu faço aqui não tem nenhuma edição especial, não tem roteiro artístico, é tudo extremamente natural, autêntico mesmo. É o jeito que o Éder fala. Eu falo assim nos vídeos, eu falo assim com os meus pacientes, eu falo assim com as pessoas à minha volta. É desse jeito aqui mesmo. E o que eu acho? Por que eu acho que isso é tão importante? Por que eu distribuo isso aqui? Por que eu tô falando isso para você? Olha só, eu já passei por uma fase da minha vida onde eu tentava ensinar para as pessoas aquilo que eu queria que elas aprendessem. Eu quero que você aprenda gestão, quero que você aprenda isso, quero que você aprenda aquilo. E depois eu parei com isso, eu falei, cara, não é assim que funciona. Eu não preciso adaptar a cultura da pessoa, eu não preciso entender a cultura, os motivos dela. Eu preciso entender, que foi o que abriu muito a minha mente, foi que todo mundo, todas as pessoas, seja paciente, seja aluno, todo mundo busca as mesmas coisas, eu inclusive. A gente busca algumas coisas só, que são 3 comuns. A gente busca ser reconhecido, a gente busca ser valorizado naquilo que a gente faz e a gente busca ter um propósito, fazer parte de algo maior. Então, por exemplo, fazer parte de algo maior para mim aqui dentro da odontologia é pegando uma paciente como a Joana e realmente trazendo para ela algo maior, que é não só melhorar a papada dela, mas melhorar a autoestima dela, a vida dela, a qualidade de vida dela dentro dos conhecimentos que eu tenho, que são odontológicos. O que eu uso para conseguir fazer isso? Eu uso estratégias de marketing. Então, por exemplo, para criar algo atrativo para a Joana, eu preciso criar um roteiro para produzir um material, e esse roteiro, eu vou te mostrar ele aqui, ele é bem simples. Eu coloco ali, ó, qual é o objetivo final que eu quero. Eu coloco quais são as dores, os sentimentos que esse paciente tem, quais são as ambições que ele tem, qual é o perfil dele, e principalmente eu coloco se tem alguma coisa que concorre com o que eu quero oferecer para ele, para eu conseguir mostrar um conteúdo que seja de valor. Por isso que se você entrar no meu Instagram, você vai ver pouco material, mas quando você entra no meu WhatsApp profissional, tem uma dezena de pacientes todos os dias querendo agendar. No vídeo que eu gravei sábado, ontem, não me lembro agora, o vídeo que eu gravei ontem, ontem eu gravei um vídeo, eu distribuí, nesse vídeo eu liberei uma coisa que eu chamo de caso da semana, e falei assim, ó, preocupa não, eu vou mostrar depois o resultado desse caso da semana, mas eu tive uma quantidade insana de respostas. Olha o tanto de respostas que nós tivemos aqui, ó, de paciente, ó. Ó, desses pacientes aqui, eu já agendei 3 para a semana que vem. E eu comentei no vídeo de ontem que normalmente quando eu faço essa ação, eu agendo de 2 a 4 pacientes para a próxima semana, fora aqueles que eu vou agendar lá na frente. Essa paciente mesmo que eu estou mostrando em questão, a Joana, eu mandei para ela, quando eu mandei primeira vez para ela, ó, primeira vez que eu mandei para ela a conta para ela pagar aqui, ó, aqui não, aqui ela pagou. Quando eu falei para ela que eu cobrava a consulta, foi dia 3 de outubro. Ela parou de conversar, deu de perdido, deu o famoso perdido.
Ah, não vou pagar não, vou fazer... Mas ó, 14 dias depois, mandando outro conteúdo para ela, ó, mandei dia 12, 14, quero marcar uma consulta com você. Ou seja, eu não desisto dos pacientes. E eu não insisto de uma forma errada. Eu simplesmente sei que essa paciente tinha interesse em lipo de papada, isso é o desejo inicial dela. Por isso que isso aqui é aula de vendas. Vamos resolver o problema inicial do paciente, mostrar para esse paciente que eu sou apto a resolver o problema dela. Depois disso é que eu vou oferecer outras soluções que ela também pode precisar. E aí já é muito mais tranquilo, porque ela já está no consultório, já está tratando, já está vendo resultado, então ela já está com confiança comigo. Aí as coisas ficam muito mais fáceis. Essa é a abundância que eu gostaria que você desenvolvesse também para o seu consultório. O método que eu utilizo para fazer isso hoje é o método que eu ensino no curso Paciente Todo Dia. E eu passei assim o mês inteiro de outubro jogando N provas de transferências bancárias de novos pacientes, mostrando inícios de conversa, várias coisas nesse sentido, todos de pacientes vindo da internet. Essa paciente aqui, ó, também a gente atendemos ontem, ó. Ó, essa paciente aqui, ó. Começou em agosto, dia 23. Ela veio também por anúncio. Recebeu a mesma sequência aqui, ó. Ela até mostra aqui, ó, o vídeo que ela viu meu, ó. Dando um erro aqui, não tá baixando porque ela deve ter tirado, né? Aí ela mandou lá e falou, ó, quero marcar a consulta com o Dr. Éder. Gostaria de marcar. Foi lá, marcou a consulta, pagou aqui o comprovante de pagamento de consulta. Aqui, ó, pagamento de consulta. Não tá baixando, gente, tá? Não tá carregando. Mandei para ela, ela fez os tratamentos dela, todos os tratamentos que eu recomendei, e já fez mais tratamentos. Ela retornou, inclusive, essa semana para fazer. Deixa eu ver se agora eu consigo baixar aqui, ó, o comprovante de pagamento. Esse aqui foi feito, ó, dia 30/10, ó, R$2.200. Ela fez esse aqui foi só um tratamento adicional. O primeiro que ela fez foi muito mais do que isso. Aqui, ó. Primeiro que ela fez, ó. Esse aqui não tá baixando. Se eu não tô enganado, esse tratamento aqui foi R$9.500, se eu não tô enganado. Eu não me lembro certo. Vou ver se eu acho aqui o comprovante de pagamento dela, printo aqui para você. E por que eu tô te mostrando isso? Não é só por vendas. É muito mais do que vendas. É porque através de uma técnica como essa, você consegue, com poucos minutos por dia, resolver grandes coisas que são importantes para sua vida. Você consegue dar direcionamento, você consegue achar o propósito dentro da profissão, porque atrair o paciente, ter o paciente no consultório é básico, preciso, é necessário. É tendo o paciente que eu consigo faturar o suficiente para investir em mais conhecimento, para investir em equipamentos, para investir em tecnologia, para investir naquilo necessário para aprimorar o meu próprio trabalho, o meu próprio resultado para o meu paciente. Então, assim, não existe essa ideia de marketing de ilusão, que é o de esperança, quer ficar lá, não, vou abrir aqui e vou ficar lá. Ou de ilusão, quer ficar pensando que, não, tô vendo aqui fulaninho fazendo dancinha, mostrando isso, mostrando aquilo. Olha, tudo bem, a questão que eu estou considerando não é se você gosta de postar coisas sobre você nos seus stories, de falar, de mostrar sua alimentação, de mostrar sua rotina. Não é, eu não sou nem contra isso. Para mim, isso é inerte. Isso é inerte do ponto de vista de atração de cliente. Se a pessoa faz porque ela gosta, perfeito. Quem sou eu para julgar o que te faz feliz, ou o que você gosta de fazer, comentar, as pessoas que você gosta de interagir, se você gosta de botar caixinha de pergunta lá e ficar respondendo, isso não tem nenhuma contraindicação, não tem contraindicação nenhuma. A questão é, se você quer paciente, é necessário ter estratégia para criar esses pacientes, estratégia para trazer esses pacientes para dentro do consultório. E realmente, tem inúmeras provas de que isso aqui tem funcionado a um custo baixíssimo, sem depender de agência, sem depender de nada, que inclusive tudo é ensinado dentro desse treinamento. Se você quiser fazer o treinamento,
eu vou deixar o botão aqui para você se matricular. Ele ainda está num preço promocional, que eu não sei até quando eu vou manter. Sinceramente, esse curso vale para mim mais de 20 mil reais. Com certeza, porque em uma semana eu já gerei com ele, só em uma semana, e ó que eu não atendo todo dia, viu? Eu atendo só 3 períodos por semana, porque eu tenho outros trabalhos também que eu faço. Nesses 3, eu fiz quase 50 mil reais em novos casos, em termos de casos vendidos. Então, isso, se foi uma semana, poxa, facilmente pagaria 20 mil reais para aprender essa técnica. Imagine isso ao longo do mês, imagine isso ao longo de um ano. Então, é uma possibilidade real. Vou fazer o curso, Éder, e amanhã eu vou estar com um paciente novo? Claro que não, você vai ter que aprender a técnica. Você vai ter que aprender a técnica, o que eu utilizo. Só que tudo isso está mastigadinho, inclusive com exemplos, com aulas extra, com acompanhamentos mensais. Eu mostro os acompanhamentos, as evoluções, tudo aquilo que está acontecendo, quase que se fosse um reality show. Você está vendo coisas gravadas há 1, 2, 3, 4 dias atrás, reais, pacientes reais, pessoas aqui em recuperação. Você vai ver essa paciente, sei lá, daqui a um ano? Talvez você vai ver, porque eu registro todos os casos. Uma das coisas, inclusive, que eu ensino você a fazer. Se você quiser aprender isso, resolver os problemas de não atrair paciente pela internet, eu vou ser muito sincero para você. Esta é uma grande oportunidade para você aprender a fazer do jeito certo, de forma simples, sem gastar dinheiro à toa. Essa é uma forma excelente. E ainda está com preço promocional, não sei até quando. Se você, por outro lado, prefere outras vias, não tem problema nenhum. Mas eu gostaria de realmente deixar bem claro para você que é uma decisão sua o que você vai tomar. Eu não quero te pressionar, não quero que você se sinta pressionado a aprender a vender como eu vendo. Não precisa disso. Você pode criar seus próprios meios, você pode buscar outras pessoas para fazer, você tem várias opções. Mas eu gostaria que você considerasse as opções e tomasse uma decisão que você realmente acredita que é o melhor para você. Isso é o mais importante. E se você associar coisas que realmente funcionam para atrair pacientes com técnicas de venda que estão ligadas às necessidades do paciente, você não vai ter chance de errar. É 100% de acerto. Porque cada paciente que você atende, cada paciente que eu atendo, me procura porque ele tem uma necessidade específica. O que eu faço é trazer esse paciente de forma clara. E o método que eu desenvolvi funciona porque ele evita que esse paciente fique confuso durante o processo de conversa, que é um dos fatores que mais fazem com que os pacientes sejam perdidos. Não há organização no sistema de recepção desse paciente. Então, se existe um método que já te ensina isso e que te prova e que está mostrando resultados reais para isso, você pode escolher seguir esse método, como você pode escolher fazer qualquer outra coisa. Eu estou tudo bem com isso. Eu gostaria de finalizar essa aula de vendas falando para você que um paciente em potencial é um paciente para a vida toda. Eu te mostrei um paciente que veio para uma papada, já está fazendo outra coisa e vai fazer reabilitação oral. Ótimo. 3 pacientes desses por mês, meu amigo, deixa qualquer dentista super bem financeiramente. Eu tô falando super bem financeiramente para não usar uma palavra mais forte, mas deixa super bem. E não gera estresse. E é suave, e me faz bem. Eu vou para casa tranquilinho, eu vejo os meus pacientes bem, falando bem, estando tranquilo. Não é uma vida agitada, não é nada corrido. Eu tenho tempo livre para minha família, para um monte de coisa que eu gosto de fazer. E tudo isso graças à odontologia e porque eu foquei nisso. Eu quero fazer parte de algo maior na vida dessas pessoas. E por fazer parte em algo maior, eu gero esses resultados. Agora, para fazer parte de algo maior, não adianta eu ficar sentadinho aqui de braço cruzado, que o paciente não vai vir. Eu tenho que saber mostrar, me apresentar do meu jeito, da minha autenticidade. Tem gente que é mais espalhafatosa, tem gente que é mais tímida. Não importa o seu jeito.
Vou deixar isso bem claro, não importa o sujeito. Importa você mostrar para o seu paciente que você consegue resolver a necessidade dele. Se você fizer isso, você sempre vai acertar. Bom, eu vou deixar aqui o link abaixo, caso você queira participar do meu treinamento. Tem vários bônus inclusos, muitos bônus inclusos. E vou deixar também um link do conteúdo programático, caso você queira conferir esse conteúdo programático. E eu desejo para você, independentemente disso, muito sucesso, muita paz e muita felicidade. Um grande abraço, beijo no coração.